Deus. Mais uma noite, sábado, aqui no Japão, para dar início a esse culto maravilhoso. Aleluia! Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que vão nos assistir, que vão nos acompanhar, que vão estar na live, que vão estar na igreja. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus caminhos, que o Senhor possa tocar no teu coração com a palavra dele e você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Estamos estabelecidos aqui em Hamamatsu, na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka, aleluia, no estado de Shizuoka e no país Japão. Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, aleluia. Você é nosso convidado, que seja tocado pelo poder de Deus e a palavra do Senhor que vai ser pregada, que toque na sua vida, em todos que vão nos assistir, todas as nações, seja alcançada essas vidas e o poder do Senhor possa manifestar sobre a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo toque na vida de todos vocês e revele a palavra a cada coração que vai nos assistir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu já cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês, amigos e amigas aí, pastores e pastores, todos os patriotas brasileiros, a nossa família linda e abençoada. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Cumprimento o Japão com boa noite, Konbawa, aleluia. Deus abençoe toda a nossa comunidade brasileira, a todos os pastores e pastores estabelecidos aqui no Japão com suas igrejas. Que Deus abençoe a todos vocês, seus ministérios, e todos nós possamos pregar o Evangelho do Senhor aqui no Japão, em nome de Jesus Cristo. Cumprimento também Moçambique, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os pastores, missionários que estão envolvidos aí com o trabalho maravilhoso aí, com as crianças, com a missão aí na África, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, Deus possa tocar na vida de cada um de vocês, e vocês continuem firmes para fazer a obra do Senhor. Eu sei que não é fácil, mas continue firme em nome de Jesus Cristo. Cumprimento também o meu amigo Lazmin. Deus abençoe a sua vida, Lazmin, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar orando em nome de Jesus para a sua vida aí, nova vida com casamento, em nome de Jesus, aleluia, e seu ministério também, em nome de Jesus. Vamos dar início já ao culto dessa noite, essa noite maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, em nome de Jesus. Lá em Salmo 77, quero que você abra sua Bíblia, seu iPad, seu celular. Vamos acompanhar com a pastora Glória, vamos meditar juntos. Salmo 77, do versículo 1 ao versículo 20. Vamos aqui, ela vai estar lendo e nós vamos meditar em nome de Jesus, e o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. O nosso tema hoje, irmãos, é o homem e o milagre de Deus. Glória a Deus. Vamos aprender com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Então aqui em Salmo 77 diz assim: as grandes obras e a misericórdia de Deus. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita, ó Senhor, para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações?
Esqueceu-se de Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todos e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rebombar do seu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Aqui em Salmo 77, que chama atenção, logo já no cabeçalho, que as grandes obras e a misericórdia de Deus. O nosso tema hoje, irmãos, é o homem e o milagre de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você já recebeu o milagre de Deus? Você já passou por algum momento que você precisou do milagre de Deus, aonde você não conseguia alcançar aquilo que você pretendia, ou então aquela doença que foi desenganada pelos médicos, mas o Senhor fez um milagre na sua vida? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz no versículo 1: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Aleluia. No dia da angústia, no dia que nós estamos passando por um estreito, pela tribulação, pela perseguição, geralmente nós falamos, né? Meu Deus, meu Deus. Então, irmãos, Deus está pronto para fazer um milagre na sua vida. Deus está aí para que você possa pedir socorro para Ele, pelas misericórdias dEle, para que você venha se arrepender dos seus pecados, para que você venha buscá-lo, para que você esteja com Ele. A palavra dEle diz que nós devemos buscar o Senhor e guardar Ele ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Buscar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus, nessa noite. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Nós vamos meditar todos juntos aqui os milagres de Jesus. Aleluia. Os ensinamentos de Jesus, desde o versículo 1 ao versículo 38, nós vamos estar lendo e vamos meditando juntos a respeito dos milagres que Jesus fez. E aqui tem revelação para você, tem revelação para mim, tem revelação para toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Abre lá sua Bíblia, seu iPad, seu celular, você que está nos acompanhando, para que nós possamos juntos meditar juntos, para que nós juntos possamos estar na palavra de Deus. Agora é momento de palavra de Deus. Larga tudo que você está fazendo, tudo que você está vendo, larga inclusive as suas redes sociais e vamos meditar na palavra. É momento de nós falarmos com Deus. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, logo no começo, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus fez, Ele faz, e Ele vai estar sempre fazendo. Aleluia. Entrando Jesus no barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados.
Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aleluia! Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Vamos meditar aqui nessa passagem do versículo 1 ao versículo 8, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na verdade, os escribas nunca tinham visto aquilo, e nunca também operava, eles não operavam aquilo, porque Deus não permitiu, Deus não deu autoridade, Deus não mostrou para eles, porque eles andavam fazendo coisas erradas no templo. Aleluia! Então, quando chega Jesus na sua cidade, a qual ele mudou de Nazaré para Cafarnaum, aleluia, quando está em Cafarnaum, na cidade que ele se estabeleceu, cidade portuária, cidade grande já naquela época, né? Não muita gente, não muitas casas, não muitos comércio, mas já grande, aleluia. E Cafarnaum, entrou Jesus no barco e estava lá ensinando, estava falando, aleluia, estava falando da palavra de Deus, estava falando do reino de Deus. Mas todos que estavam ali já conheciam Jesus, porque se você olhar lá para o capítulo 8, lá ele já começou, aleluia, depois que ele estava ensinando as duas estradas, o falso profeta, os dois fundamentos, aleluia, e depois no fim o sermão do monte, o fim do sermão do monte, aleluia, ele em seguida já curou no leproso, em seguida ali já começou. Então a multidão já começou a se maravilhar. Depois em seguida vem a cura do criado de um centurião, depois a cura da sogra de Pedro, depois muitas outras curas. Jesus não parou por aí, aleluia. E Jesus põe inclusive à prova os que querem segui-lo, dizendo a eles, né? Dizendo a ele que as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou ele quis dizer, fazer a obra não é fácil. Curar o pessoal, ensinar o pessoal, não tem aonde ficar, aonde ir, o que fazer. É somente ficar ligado ao reino de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nos dias de hoje nós temos igreja estabelecida, mas nós temos que trabalhar para manter aluguel de igreja, nós temos que trabalhar para fazer alguma missão, nós temos que trabalhar para poder ter recursos, porque as pessoas não querem mais colaborar, dar dízimo, oferta, para que nós possamos levar o Evangelho a todas as criaturas, aleluia. Mas não é culpa desse povo, é culpa dos falsos profetas que chegaram, das igrejas que são montadas só por interesse de dinheiro, né? Então nós estamos sofrendo isso, mas não há problema, vamos seguir em frente, porque Jesus pôs à prova a essas pessoas, quando ele chama os seus discípulos, prepara de 2 em 2 para mandar para a missão, para a obra. Ele fala para não levar nenhuma túnica, não levar nenhum dinheiro, nenhum ouro, nenhuma prata, não levar nada, nem 2 sandálias, nem nada, porque a obra, o que eles iam fazer, iam ser reconhecidos. O que eles iam fazer, eles iam ter da obra de Deus, aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus que veio de encontro ao nosso coração, né?
Jesus também acalma uma tempestade. Se você ver, nós estamos já no final do capítulo 8. Depois a cura de 2 endemoniados em Gadareno, que você conhece bem a história. E aqui já no capítulo 9, que é o nosso que nós estamos meditando, ele cura um paralítico em Cafarnaum. Só que esse cura do paralítico em Cafarnaum, na lei de Moisés, na lei dos judeus, não poderia fazer isso no sábado. Aleluia. Não poderia ter que fazer isso no sábado. Mas quando eles estavam ali, aleluia, esse dia que ele curou essa pessoa, esse dia que ele curou esse irmão, aleluia, os escribas diziam que ele blasfemava. De que maneira? Jesus, por exemplo, conhecendo o pensamento deles, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Aleluia. Ele deixou eles confusos em suas mentes. Deixou confuso porque na verdade eles estavam já com ciúmes, porque Jesus fazia a cura e eles não conseguiam, não receberam essa autoridade de Deus. Então eles ficavam com um pouquinho de inveja, um pouquinho triste, porque não conseguiam fazer. E o povo só estava andando atrás de Jesus, só queria saber de Jesus. Aleluia. Então eles cogitavam em seus corações um mal. Mas Jesus pergunta: o que é mais fácil falar então? Estão perdoados seus pecados, ou levanta e anda. Aí ele, categoricamente, em versículo 6, ele fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Foi o que ele fez. Ele deu um comando, aleluia, para que todos eles, há 2000 anos atrás, soubessem que Jesus perdoou os pecados, que ele veio à terra para perdoar os nossos pecados, há 2000 anos atrás, e hoje ele é o mesmo Jesus que perdoa pecado. Ele é o mesmo Jesus que perdoa o pecado. Aleluia. Se você se arrepender dos seus pecados e buscar ele, o batismo nas águas, reconhecer o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida, ele perdoa todos os seus pecados. Você vai se tornar uma nova criatura. Aleluia. Creia nisso somente. Então não dê ouvido para aquelas pessoas que realmente, talvez de outras seitas, de outras placas de igrejas, que Jesus não faz isso, que Jesus não foi o Filho de Deus, que Jesus não morreu na cruz. Aleluia. A Bíblia nos confirma, nos fala e nos dá a verdade. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma disputa a respeito se Jesus existe mesmo ou não. Por quê? Todos querem prosperar com dinheiro, todos querem poder. Então a disputa do poder faz com que as pessoas se esfriem, as pessoas não leem mais a palavra do Senhor, as pessoas não estejam mais em comunhão nas igrejas, as pessoas não busquem mais o Senhor, as pessoas não têm tempo mais de buscar o Senhor. Então o tempo que eles têm agora é de correr atrás de poder material, poder para satisfazer a carne. Então o que Jesus nos mostra, e que já mostra aqui nessa cura do paralítico de Cafarnaum, e mostra para os escribas, aleluia, que ele tem autoridade para perdoar os pecados. E a multidão, quando viu, e até nos dias de hoje, se tiver uma multidão e ver isto, aleluia, vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. É como viu um paralítico na igreja, um cego na igreja, e Deus usar o pastor da igreja, ou o obreiro, ou quem tiver na igreja, que já está fazendo a obra do Senhor, e tocar nesse cego, esse cego se tornar a ver, tocar nesse paralítico continuar, esse paralítico vir andar.
tocar numa doença, num câncer maligno, o qual já foi desenganado pelos médicos, aleluia, e essa pessoa ser curada. Jesus pode usar a qualquer um de nós, pode usar qualquer um da igreja. Então, esse Jesus ainda existe, ainda está curando, ainda está fazendo milagre, aleluia. Mas a questão é que nem esse povo, essa multidão que foi possuída de temor e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Autoridade aos homens. Você quer essa autoridade para você? Então a palavra está aí à disposição. Deus está aí pronto para passar para você, aleluia. Deus está aí à disposição para que todos nós possamos ter essa autoridade, aleluia. E Jesus depois em seguida vai comer com os pecadores, outro problema que ele teve. E sucedeu que estando, versículo 10, sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Por quê? Eles estavam vendo o milagre, estavam vendo que Jesus estava ensinando coisas que eles não tinham visto antes, que eles não viam com os judeus, porque eles, os escribas, os saduceus, os fariseus, dominava a mente deles com só as coisas que eles queriam que fizesse, né? Mas Jesus veio para libertar, Jesus veio para curar, para transformar, para restaurar. Então ele disse que sucedeu, estando ele à mesa com os publicanos, pecadores vieram, tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Se Jesus veio para libertar, com a autoridade de Deus, aleluia, para perdoar os pecados, se Jesus veio para fazer isso, então ele nunca fez acepção de pessoas, aleluia, e nem do dia que deve curar ou perdoar. Então os fariseus, quando viram, e até hoje existem fariseus, até hoje existem fariseus nas igrejas, porque come com o vosso mestre, com os publicanos e pecadores. Mas Jesus ouvindo Jesus ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Aqui está, para você que ainda não se arrependeu, para você que ainda não conhece Jesus, aqui está a palavra certa para toda a humanidade. Aleluia. E ele fala ainda para ir aprender, porque ele não fez acepção de pessoa, e ele veio realmente, Jesus veio para curar os doentes, tanto doente físico como doente espiritual. Então ele veio para que as pessoas se arrependam, tenham a oportunidade de se arrepender, os pecadores tenham a oportunidade de saber que existe um Jesus que cura, liberta, transforma, restaura. Basta você se arrepender e buscá-lo de todo o teu coração. Amém? Aí em seguida nós temos do jejum, né? Vieram depois os discípulos, versículo 14, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto a noiva está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam.
que ele quis dizer com essa parábola aqui? Ele quis dizer o seguinte, aleluia, que os pecadores realmente precisam ser discipulados. Glória a Deus. Ele fala assim, por que uns jejuam e outros não jejuam? Mas tem gente que jejua, pode até colar o estômago, que não vai receber, porque jejua, mas daqui a pouco está fazendo coisa errada, daqui a pouco está no pecado, daqui a pouco está fazendo coisa que não agrada ao Senhor, que não é bíblico. Então, se for fazer um jejum, como diz aqui o Senhor Jesus, colocar, aleluia, vinho novo em odre novo. Ou seja, se você vai jejuar, jejua, mas já se arrependeu do seu pecado, não vai pecar mais, vai fazer a vontade do Senhor, vai se aproximar de Deus, aleluia, mas não vai pecar mais, né? Por isso que o jejum realmente faz parte, oração, jejum, entrega ao Senhor, lê a palavra, faz parte, realmente. Quem pode jejuar, que jejua, aleluia. O que é jejuar? Você deixar de se alimentar, pode fazer um jejum com água, então, você deixar de se alimentar, se purificar e você entregar para Deus esse dia ou 3 dias, conforme a Bíblia até diz a respeito dos apóstolos que oravam e jejuavam, aleluia, o dia inteiro. Nós, porém, que trabalhamos, que fazemos uma série de coisas, não temos esse tempo de nós estarmos jejuando sempre, aleluia, que seria o mais viável e mais correto, porque Jesus jejuava, fazia jejum direto, tanto é que ele fez 40 dias e 40 noites, aleluia, e acordava de madrugada para fazer oração com o Pai, para ser instruído pelo Pai. Então, quando ele fala que ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, aleluia, é a questão do jejum. Se você jejua, então você sabe que o jejum, aleluia, não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira. Vou jejuar e vou receber de Deus, vou jejuar e vai acontecer as coisas. Não, quem vai decidir é Deus. Então tudo que nós fazemos, porque ele está explicando certinho, direitinho aqui, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, nesse dia hão de jejuar. Já tirou o noivo, Jesus só está em espírito, já tirou o noivo. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, aleluia. Então o jejum é algo especial, para mim, eu penso dessa forma. Então, para nós que você pode jejuar, fazer da maneira que você achar melhor, mas leia a palavra, se entenda, porque senão é como fala, se você pode jejuar, pode colar o estômago até quando você, que se Deus não tiver que dar, não vai fazer absolutamente nada, amém? Então aqui deixa bem explicado, mas põe vinho novo em odre novo, e ambos se conservam, aleluia. Ou seja, se você se arrependeu, você não vai pecar mais. Se você leu a palavra, você não vai fazer mais. Se você jejuou, você já jejuou para não ficar mais colocar vinho novo em odre velho, aleluia. Glória a Deus. Tudo tem que renovar da mesma maneira. Palavra, oração, busca, entrega, aleluia, glória a Deus. E chega aqui no versículo 18 o pedido de um chefe, enquanto estavam essas coisas, lhe dizia: eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. Pensa bem, irmão, pensa bem nessa passagem.
minha filha faleceu, agora mesmo, morreu, a filha do chefe, morreu. E quando o pai ou a mãe vê que faleceu o filho, é um sentimento muito triste. Uma perda de um filho, com o pai, com a mãe, é algo que é de arrasar, acabar com o ser humano. E esse pai, com toda a fé, ele procurou a Jesus. Ele se aproximou. Primeiro ele se aproximou, fez o quê? Adorou. Adorou o Senhor. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Quer dizer, morreu, não tem o que fazer, não é verdade? Nem remédio, nem médico, ninguém tem o que fazer. É só um milagre mesmo. Um milagre de ressuscitar. E seguindo aqui, isso o chefe foi falar com ele, certo? E em seguida, a cura de uma mulher enferma. Em seguida, ele caminhando, aleluia, ele não falou nada para o chefe, mas ele já foi caminhando, junto com a multidão. E nessa caminhada dele, isso tudo aconteceu em Cafarnaum. E Jesus, levantando-se, o seguia. Seguia quem? O chefe. O chefe estava levando ele até a filha dele. E também os seus discípulos iam todos juntos. Jesus e seus discípulos. E eis uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Jesus ia caminhando junto com o chefe, que veio pedir para ele ir até a filha que já morreu. Ele ia caminhando, e essa mulher que tinha essa hemorragia viu a Jesus, já sabia que tocasse em Jesus, porque ela não tinha como chegar até Jesus por causa da multidão, por causa do povo. Nós vamos continuar lendo, nós vamos saber. Ela foi até Jesus e tocou na orla dele. Vamos lá, seguindo. Tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Olha a fé da mulher. Porque não tinha como mais ela, os médicos, remédios já não resolvia, ela não tinha como ser curada. E naquela época ela era considerada imunda e ficava separada. Aleluia. E se tocasse alguém tocasse nela, se tornava imundo também. E ela foi tocar justo em Jesus. Se não fosse Jesus, Jesus ia ser considerado imundo, ia ter que separar ele também do povo. É como a pandemia que nós tivemos. Não teve que separar a gente para ir para o hotel, para ir para algum lugar, para ficar alguns dias trancado. É a mesma coisa. Naquela época funcionava assim. O imundo tinha que ser separado, e essa mulher estava separada, mas ela foi por trás dele, porque ela sabia que se ela tocasse ou pedisse para Jesus, é claro que ele não ia negar, mas o povo, a multidão ia saber, ia dar problema. Então ela falou com ela mesma: se pelo menos eu tocar na veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se,
e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aleluia. Jesus podia virar e falar assim: por que você me tocou? Agora eu estou imundo. A multidão toda ali. Mas não. Ele falou: tenha bom ânimo, a tua fé te curou. E a mulher foi curada. Então aqui nós aprendemos o quê? Que nós temos que ter essa fé também. Você que está talvez passando por algum problema, tem algum ente querido com esse problema, ore por ele. Peça oração na igreja. Peça oração, que a oração alcança a cura. Tenha bom ânimo. Ou você que está com esse problema, peça oração. Não precisa dizer o seu problema, só peça oração. Aleluia. Porque Jesus, voltando, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. É a fé que salva. É a nossa fé que salva. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele chega até a casa da menina que faleceu, junto com o chefe, que é o Jairo. A ressurreição da filha de Jairo. E aqui nós vemos, quando aconteceu a ressurreição da filha de Jairo, já estava Jesus mostrando o que ia acontecer com ele. O que poderia acontecer com ele pode acontecer com nós até nos dias de hoje. Aleluia. E tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Pensa, já estava o pessoal ali naquela época que tocava flauta, ia um grupo lá para tocar flauta, para orar, sei lá, para fazer alguma coisa lá, porque a menina morreu. Então já foi determinada que ela tinha morrido. Só que Jesus chega e fala para eles se retirarem. Por que para eles se retirarem? Porque eles não estavam na fé. Eles não estavam ali. Então, a hora que ele fala que a menina dorme, eles riram dele. Aleluia. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e lhe levantou. E ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Aleluia. Quer dizer, ninguém estava com a fé, ele mandou o pessoal se retirar. E muitas vezes nós temos que realmente pedir, quando nós queremos que pessoas sejam alcançadas, curadas, nós temos que estar ou sozinho ou com essa pessoa. Foi o que Jesus fez. Retira esse povo. Retira todos. Aleluia. E a ressurreição aconteceu. E aqui nós temos também a cura de 2 cegos. Versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isto? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Aleluia. Quer dizer, se eles não tivessem fé, então, que eles iam ser curados, eles não iam ser curados. Está vendo como é a fé? E Jesus já pega e fala: seja feito conforme a tua fé. Da mesma forma que ele falou para a mulher do fluxo de sangue: seja feito conforme a tua fé. Só a filha de Jairo
que ele mandou o pessoal retirar e falou assim: só dorme, ela só está dormindo. Mas já ele falou a respeito da fé. Ele usou a fé dele, a fé de Jesus que ele usou para levantar a menina, para ressuscitar a menina. Aleluia. Vamos lá. Porque ele não falou a fé do Jairo, do pai, dos discípulos que estavam, não, da mãe, não. Ele usou porque ele levanta os olhos para o pai. Aleluia. Vamos lá. E o cego lhe falou a mesma coisa. Versículo 30. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Agora, por que Jesus falou? Para que nenhum daqueles saiba. Porque ele sabia que muitos curiosos viriam, muitas perseguições, muitas pessoas iam atrás dele, às vezes até para oferecer dinheiro, como Simão foi atrás de Pedro e Paulo, oferecer dinheiro para que recebesse o Espírito Santo. Isso é mais para frente. Mas aqui Jesus fala para que ele não saia e não fale para ninguém. Mas eles não aguentaram. Quem aguenta? Quem aguenta receber um milagre? Está cego e começa a ver. Está paralítico e começa a andar. Está morto e ressuscita. Quem consegue ficar quieto? Quem consegue ficar em silêncio? Veja bem, está na igreja, aí chega a pessoa com um cego, você toca, ele abre os olhos, ele vai sair falando. Aquela igreja lá, tem um irmão lá que é usado por Deus, que ele toca e os olhos abrem. Vê um paralítico, toca, levanta da cadeira e começa a andar. Aquela igreja lá, imagina a multidão que não vai aparecer. Mesma coisa Jesus. Mesma coisa Jesus. E seguindo, olha quantas curas diferentes que colocaram na Bíblia. Mateus escreveu na Bíblia, né? A cura de um mudo, endemoniado, e a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Aleluia. Então os fariseus estavam com muitos ciúmes, perseguindo Jesus, querendo destruir Jesus, porque ele fazia os milagres. E aqueles apelaram, falaram: pelos demônios que ele expele demônios. Quer dizer, se o próprio demônio expele outro demônio, ficou meio esquisito, né? Então os fariseus sabiam o que falar, mas não sabiam mais o que fazer para parar Jesus. Mas ninguém para Jesus, ninguém para você também, que em nome de Jesus você espere demônio. E assim seguindo, aleluia, versículo 34, mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, é que expele os demônios. Jesus ia para toda parte, fazendo bem, a seara e os trabalhadores, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, com as ovelhas que não têm pastor. Aleluia. E então se dirigiu aos seus discípulos
a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. É o que acontece nos dias de hoje. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, irmãos. Vamos orar para que possamos. Hoje nós estamos fazendo live, aleluia. Amanhã nós podemos estar fazendo evangelismo. Temos evangelismo para fazer em hospital, tem evangelismo para fazer visita em hospital, tem em presídio, tem em asilo, aleluia, tem na casa do câncer. Então tem trabalho, só que precisa realmente os trabalhadores. Diminuiu muito nos tempos de hoje. Está certo que tivemos problemas com pandemia, não podíamos nos reunir mais, mas já passou. Então agora é momento de nós colocar a mão no arado e voltar a fazer a obra de Deus. Aleluia. Não importa. Não importa se a igreja está cheia ou está vazia, não importa o que nós temos que fazer ou ser feito, mas temos que seguir o ID de Jesus. E é momento de nós realmente procurarmos ler a palavra, orar e visitar e fazer a vontade do Senhor, como está escrito na palavra de Deus. Hoje nós lemos a respeito da cura que aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre. A partir do momento que nós oramos e buscamos, e a partir do momento que nós cremos, aleluia, e a nossa fé vai fazer com que as pessoas sejam curadas, libertas, transformadas pelo poder de Deus. Nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor ao reino de Deus, e para que essas vidas possam realmente se converter, para que o homem receba o milagre de Deus. Quando nós falamos de milagre de Deus, é até a respeito de um arrependimento, aceitar Jesus como o único bem salvador, porque às vezes nós vemos pessoas, olham para as pessoas, isso aí não tem mais jeito, isso aí já não muda mais. Jesus muda muita gente, transforma muita gente. Então nós vemos aí até pregadores que eram ex-traficantes, pregadores que eram assassinos, pregadores que eram alcoólatras, usuários de droga. São grandes pregadores nos dias de hoje que Deus transformou a vida. Jesus fez um milagre. Vidas que estavam na UTI, desenganados por médico, e Jesus visitou e fez um milagre, aleluia. Por causa de uma irmã foi lá, ou um irmão, ou um pastor foi lá e orou, e Deus ouviu a oração, e ela levantou daquele leito, ou ele levantou daquele leito, curado, e hoje prega a palavra e fala o teu testemunho, aleluia. E aquele que foi lá, ou aquela que foi lá fazer a obra, aleluia, ele nem sabe quem é, porque ele estava no leito já para morrer. Às vezes a pessoa está até em coma, mas fez a oração, e ele conta o testemunho que num sonho, naquele leito, ele viu Jesus colocar as mãos sobre ele. E muitos que falecem também, que morrem de verdade, aleluia, e tem um encontro com Jesus e depois ressuscita. Já aconteceu também, e pode acontecer. Ele conta testemunho. Por quê? Alguém foi lá, fez uma visita no hospital, entrou na UTI, Deus usou e aconteceu um milagre. Aleluia. E assim é com muitos. E assim nós temos que ter essa fé. Nós que estamos à frente do trabalho, você que está à frente do trabalho, pastores, pastoras, obreiros, todos vocês que estão firmes na presença de Deus, orando, jejuando, buscando, Deus pode usar a qualquer momento.
Deus pode usar a qualquer hora. Aleluia. Mas você não vai aparecer, nem eu vou aparecer. Quem vai aparecer é Jesus. É como ele falou. Ele falou para aqueles, advertiu, no versículo, a ressurreição de Lázaro, a cura dos 2 cegos. Ele advertiu-se ele abriu os olhos, mas ele advertiu eles severamente, para que não dissesse a ninguém. Aleluia. E é dessa forma. Não precisa tirar uma selfie, não precisa sair falando, não precisa pôr no Instagram, não precisa pôr não precisa colocar lá que tem milagre na tua igreja, que acontece isso, acontece aquilo. Não precisa, tem necessidade, porque não é você que está fazendo, é Jesus que está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Então nós não precisamos mostrar nada para ninguém o que Jesus opera. Você só ora, aleluia. Por quê? Quem vai reconhecer isso é o Deus Todo-Poderoso. Quem vai reconhecer isso, seus galardão vai estar lá, para o dia que você, aleluia, Jesus vir buscar a noiva, Jesus vir nos buscar, e você possa fazer morada lá no reino de Deus. Só isso, mais nada. Só para isso que nós estamos aqui na terra. E que toda honra, toda glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar, vamos pedir para Deus, para que o Senhor possa realmente usar nossas vidas, para que vidas venham levantadas dos hospitais, para que vidas venham ser curadas de doença, para que o paralítico venha andar, para que o cego venha abrir os olhos. Aleluia. Glória a Deus. Para que o morto venha ressuscitar, para que o leproso venha ser curado, para que o endemoniado venha ser liberto. Aleluia. É isso. Está na palavra. E Deus, e Jesus já falou, quem crê nele não fará só as obras que ele fez na terra, maiores farão. Então nós temos que nos preparar. Aleluia. Oração, jejum, palavra, busca, para que nós possamos ser usados. Talvez você foi no hospital, até orou lá e tal, você não está nem sabendo, mas aquela pessoa falou assim: olha, passou aqui uma irmã, passou aqui um irmão e orou por mim. Aleluia. E o médico vai lá e chega lá e fala assim: mas o que aconteceu? Você não tem mais nada? Não sei o que aconteceu. Sei que passou uma irmã aqui, um irmão aqui, estendeu a mão sobre mim aqui, fez uma oração aí e foi embora. E agora eu estou curado. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio nisso. Irmão, toda oração que você fizer não vai voltar vazia. Não vai voltar vazia. Às vezes você orou no teu quartinho de oração, você orou no monte, você orou na igreja, você orou naquele momento, e pessoas que você colocou em oração estão sendo curadas do outro lado do continente, e você nem sabe, e nem precisa saber. Continue orando na fé, porque ele falou para a mulher aqui: a tua fé te curou. Aleluia. Ele falou para a mulher do fluxo de sangue: a tua fé te curou. Então todos nós podemos ser usados, todos nós podemos orar e pessoas serem curadas, transformadas pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor. Então não vamos ser egoístas e vamos orar pelas vidas, pelas pessoas que necessitam, que precisam. Aleluia. E nós que estamos na frente do trabalho, vamos fazer visitas. Está na hora. Está na hora. Tem pessoas pedindo socorro e nós estamos parados. Tem pessoas precisando de uma oração.
Tem pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Que Deus possa tocar na sua vida, possa transformar a sua vida e você possa olhar para isso. Porque vamos ver agora na palavra de Deus, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Vai lá em Isaías 60, 22. Vamos ver o que Isaías falou lá em... Vamos ver o que Isaías falou lá em 60, 22. Capítulo 60, versículo 22. Vamos ver o que Isaías falou. Isaías capítulo 60, versículo 22. Amém? Todos encontraram? Você que está nos assistindo também? Diz assim a palavra do Senhor: o menor virá em ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isto prontamente. Aleluia. O que ele quis dizer, Isaías? Você pode ser o menor, não importa. Estão te perseguindo, te criticando a tua igreja, criticando você, o seu ministério, mas não importa. O que importa é que você está orando e tem gente sendo curada do outro lado do continente. Não importa o que você está passando. Aleluia. Glória a Deus. Você é uma nação forte. E Ele está dizendo: Senhor, eu a seu tempo farei isso prontamente. Nós estamos orando pelo Japão. Nós estamos orando para que esse povo possa abrir o coração para a palavra do Senhor, para a Bíblia, para o Deus único, para deixar de buscar a idolatria. Nós estamos orando, irmãos. Nós estamos aqui em missão. Nós não estamos aqui vivendo do jeito que muitas pessoas pensam. Não, estamos em missão aqui e continuaremos orando. Vamos lá em Provérbios 24, 3. Provérbios 24, 3. Provérbios 24, 3. Você que está nos assistindo também abre lá em Provérbios 24, 3. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Aleluia. Glória a Deus. Então pensa nisso, irmão. Com sabedoria edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Glória a Deus. É isso. Tudo que nós podemos fazer pelo nosso próximo, fazer o bem, olhar a quem, vamos fazer. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Deus vai edificar. Glória a Deus. Vamos agora, para terminar, João 3,18. João 3,18, para terminar, com chave de ouro. Glória a Deus. Só Deus. João capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vou ler de novo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos crer no Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos ser julgados. Você percebeu que o crente não tem saída.
O crente que aceita Jesus como único e salvador de sua vida tem que crer no Senhor Jesus. E se você for usado por Jesus, é Ele que está fazendo. Então toda a honra, toda a glória somente para Ele, porque aqui é a missão do Filho. Glória a Deus. E se você ler o 19, você vai falar assim: ó, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Glória a Deus. Quer mais? Versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Tudo é para Deus, tudo é para Ele, tudo é dele e é somente Ele. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra de ensinamento, que Deus possa tocar na sua vida, você possa ser usado tremendamente nas mãos do Senhor, para curar as vidas, para que vidas venham aprender a palavra do Senhor, que você realmente abra seu coração com a fé na presença de Deus, e o Senhor venha usar a sua vida, para que vidas venham ser curadas, libertas, transformadas pelo poder do nosso Deus. E toda a honra, toda a glória seja somente para o nosso Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse culto, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Agradecemos, Senhor, meu Deus, por mais esse privilégio de estar pregando a palavra do Senhor. Agradecemos, meu Deus, pelo Espírito Santo que revelou essa palavra ao nosso coração, a essas vidas que estão nos assistindo, que eles venham ser tocados e abençoados pelo poder do Senhor, venham ser usados, meu Deus, para falar da palavra do Senhor, para curar vidas, para visitar, para evangelizar, para fazer a vontade do Senhor, Pai. Enche eles com o teu Espírito, Pai. Meu Deus, dê ousadia, dê sabedoria, dê entendimento, conhecimento, Senhor, para que eles possam sair, meu Deus, para levar o Evangelho, a palavra do Senhor, para curar nos hospitais, nos presídios, Senhor, meu Pai, aleluia, nos asilos, Senhor, meu Deus, nas casas de câncer, meu Pai. Usa teus filhos, meu Pai, para entrar na UTI, Senhor, estender as mãos, Senhor, e o poder do Senhor venha curar, libertar, venha ressuscitar o morto, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha libertar os teus filhos, meu Pai, das garras de Satanás, meu Pai, que o Senhor possa usar cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Alcança, meu Pai, meu Deus, os teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Levanta, meu Pai, os homens, meu Pai, meu Deus, anima, Senhor, o coração, enche o teu Espírito, meu Pai, esse povo possa, Senhor, sair um exército, meu Pai, para curar vidas, para transformar vidas, meu Deus, para que vidas venham realmente, meu Pai, ser curados, libertos pelo poder do Senhor, que aceita o Senhor Jesus Cristo como único suficiente valor de suas vidas, todo joelho possa se prostrar, toda língua possa confessar Jesus Cristo como único suficiente Salvador de suas vidas, Pai, que eles possam guardar a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, e usar, Senhor, meu Deus, para que vidas venham ser alcançadas, transformadas, curadas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos por essas vidas. Nós oramos, meu Deus, para levantar um exército, Senhor, um exército, meu Pai, realmente, Pai, para fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade, o Teu querer aqui nessa nação, e as vidas vão ser alcançadas, transformadas, curadas pelo poder do Senhor, Pai. Usa, meu Pai, a minha vida assim, meu Deus, para que vidas venham ser alcançadas, Pai, que a Tua palavra alcance, Senhor, meu Deus, a todas as nações, que alcance, Pai, todos os Teus filhos, e eles venham ser levantados, meu Pai, para fazer a Tua obra, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Nós oramos por aqueles que estão nos UTI, Senhor, oramos por aqueles que estão precisando de um milagre, famílias que estão precisando de um milagre em casa, nas suas casas, nas suas famílias, Pai, nos seus entes queridos. Oramos, meu Deus, por aqueles que estão nas drogas, para que venham ser libertos pelo poder do Senhor, jovens, adultos, maridos, mulheres, Senhor, meu Deus, casamentos, meu Pai, que estão sendo destruídos. Nós já repreendemos o Satanás, repreendemos, meu Pai, o mal, a maldição, a seta maligna, Senhor, a ira no casamento dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também pelos jovens, meu Pai, para que vocês libertem do álcool, do cigarro, do vício, em nome do Senhor Jesus Cristo, da prostituição, da criminalidade, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre essas vidas, meu Pai, e em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão no presídio, Senhor, meu Deus, o Senhor estender as mãos sobre os Teus filhos,
Meu Deus, que eles saiam dali, homens de Deus, para pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, que eles recebam a Bíblia, Senhor, a palavra do Senhor, e venham meditar de dia e de noite, Senhor, meu Pai, na Tua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre, Senhor. Toca com o Teu poder sobre essas vidas, toca com o Teu poder sobre os presídios, toca com o Teu poder, Pai, sobre os hospitais, os leitos hospitais, toca com o Teu poder, Pai, sobre as casas de câncer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre essas vidas, Senhor, meu Deus, sobre essas crianças, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre as nações, Senhor, meu Pai, para que eles venham, meu Pai, voltar, Senhor, meu Deus, ao avivamento do Espírito Santo, na Europa, no continente africano, Senhor, meu Deus, no continente latino, Senhor, meu Deus, meu Pai, em todos os lugares, todas as nações, que o poder do Senhor, meu Deus, venha operar sobre essas vidas, sobre os líderes, meu Pai, de cada nação, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, e a Tua palavra seja pregada, Senhor, sobre todos os lugares do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregamos tudo nas Tuas mãos, meu Pai, e acreditamos e temos a fé, Senhor, que tudo vai mudar, tudo vai ser transformado, e o santo e glorioso nome do Senhor será glorificado e exaltado para sempre. Te pedimos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Estende suas mãos, vamos ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. Não esquecendo que amanhã é ceia do Senhor. Aleluia. Segundo domingo aqui na igreja é ceia do Senhor. Você é nosso convidado para estar conosco em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. O amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, o Deus, a majestade, a grandeza, o poder, o Criador, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz, amém. Deus abençoe a sua vida, até amanhã na ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, um beijo no coração.